E o tema é a teologia da prosperidade. O Satanás que entrou em Judas. É forte. Vamos lá. Olha o que está escrito. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Olha o que ele deixou escrito. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não deixai-o e passaram o meu salário, 30 moedas de prata. Versículo 13. Olha lá. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomai as 30 moedas de prata e as arrojai ao oleiro na casa do Senhor. Meus amados, essa profecia foi realizada, foi falada há 500 anos antes de Jesus nascer. O profeta Zacarias, ele já falava que o Senhor tinha sido avaliado. Por quanto? Por 30 moedas de prata. Esse era o preço pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo iria ser vendido. Esse era o preço que Jesus Cristo foi avaliado. O que nós entendemos, amado? Que tudo que está escrito, porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista, tudo que está escrito é para que nós venhamos ter esperança pelas Escrituras, de que nada foi falado aleatoriamente, tudo tinha um propósito. Tudo que está escrito no Antigo Pacto, as profecias acerca de Jesus, elas foram concretizadas, consumadas em Jesus Cristo. Então isso aqui é para que nós venhamos entender que mesmo antes de Jesus nascer, ele já tinha sido avaliado por 30 moedas de prata. Olha o que aconteceu, vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 8. Olha o que está escrito. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Irmão, mas não foi o profeta Zacarias? Vou explicar já já. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Deixa eu explicar esta questão aqui, porque quem fez essa profecia, nós acabamos de ler, que foi Zacarias. Mas aqui o evangelista Mateus, ele atribuiu a profecia a Jeremias. Quando nós lemos o capítulo 32 de Jeremias, nós vamos entender Jeremias falando que um campo iria ser adquirido, e esse campo era comprado por preço de sangue. Naturalmente, era uma prática deles, os profetas maiores serem sempre citados primeiro. Por exemplo, Malaquias profetizou acerca de João, mas quem recebeu a fama foi Isaías. Então acontecia isso. E nós percebemos aqui que houve esta colocação também. Porque quando Mateus se refere a Jeremias, ele está também atribuindo, ele está atribuindo aquilo que Jeremias escreveu lá no capítulo 32, acerca do campo que também seria comprado, que seria este campo, o qual Jesus foi avaliado e foi vendido por 30 moedas. Então se realizou o que fora vaticinado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Próximo. Vamos chegar no ponto. 27, Mateus 10. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo que o Senhor determinou. Já estava tudo determinado. Ele vai ser vendido por 30 moedas de prata. E com essa moeda vão comprar um campo para sepultar os estrangeiros. Próximo. Mateus
Salmo 41, 9. Olha uma profecia lá nos Salmos. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu, levantou contra mim o seu calcanhar. Até o meu amigo íntimo, meu próprio amigo íntimo. A quem se refere esta profecia? A Judas Iscariotes. Por que amigo íntimo? Porque ele andava com Jesus. O traidor teria que estar com Jesus. Ele teria que estar do lado de Jesus. Então já havia uma profecia acerca de Judas. Algumas pessoas dizem, não, porque Judas não se arrependeu. E olha que ele até chorou amargamente. A consciência doeu. Mas ele era um filho da perdição. Ele tinha que existir para o cumprimento das profecias. Judas não determinou em si trair Jesus porque deu vontade. É porque já estava determinado que um amigo íntimo que comia o pão com ele haveria de se levantar contra ele. Próximo. João 6,70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é um? Jesus escolheu os 12. Dentre os 12, Jesus escolheu um filho da perdição. Por que Jesus escolheu? Jesus não sabia que dentre os 12, um iria traí-lo? Sabia. Porque já estava profetizado. E as escrituras tinham que se cumprir. Aí Jesus disse, eu não escolhi vocês em número de 12? Um de vós é um diabo. Isso aqui, diabo ali, não é um ser espiritual como as pessoas andam pregando por aí. Diabo ali não é um ser que possui as pessoas, que entram dentro das pessoas. Diabo aqui é um adjetivo, porque diabo do grego quer dizer opositor, caluniador, acusador. Isso é uma expressão de Jesus. E Paulo usava muito dessas expressões. Então não é um ser espiritual. É um comportamento humano. E Jesus disse, eu não escolhi os 12. Contudo, um de vós é um diabo. Um de vocês é um opositor. 71, olha lá. E isto dizia ele de quem? De Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos amigos íntimos, que sentava com Jesus na mesa e compartilhava o pão. E aí, nós vemos agora as pessoas pegando o pão, partindo nas chamadas igrejas, dizendo que é o corpo de Cristo. E quem não come daquele corpo, não tem parte com Judas. Comia e não tinha parte com Deus. Porque a questão não está no pão. A questão está no espírito e coração. Deus não te conhece porque tu come um pedacinho de pão na igreja e eles dizem que é corpo de Cristo. Deus te conhece porque o teu espírito é um só espírito com Jesus Cristo, nosso Senhor. Judas também comeu pão. Judas também bebeu o vinho, que não era suco. Se você não bebeu sangue, você não tem parte com Jeová. Judas também comeu pão e também bebeu. E ele não tinha parte com Deus. Porque Deus não olha o teu exterior. Deus não vê que você é crente nele por causa da tua roupa, por causa do teu jeito de se vestir, tua maquiagem. Deus olha quem você é porque ele conhece o teu espírito. A religião, ela coloca normas, regras e doutrinas. O evangelho te direciona a uma vida de santidade e temor a Deus por meio da palavra. Eu escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Próximo.
João capítulo 12, versículo 4. É isso mesmo? João capítulo 12, versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que eu havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Eles estavam na mesa, iam cear, comer a Páscoa, que não é Santa Ceia, é a Páscoa dos judeus. Eles iam cear, era se alimentar. E uma mulher chamada Maria, o contexto é esse, era irmã de Lázaro, ela chegou ali, em um ato de gratidão a Deus, em uma forma de adoração voluntária. Ela pegou um vaso de nardo, de unguento, um perfume muito valioso. Ela quebrou aquele perfume, ungiu os pés do Senhor Jesus, e ela chorava e ela enxugava as lágrimas com seu próprio cabelo. Quando Judas viu aquela cena, viu que aquele perfume tomou toda a casa, Judas se incomodou. Porque assim, meu irmão, quem não coopera, quem não faz, fala mal de quem faz. Quem não adora, quem não glorifica, quem não serve a Cristo, fala mal de quem está servindo. Eles não fazem, mas eles criticam quem fazem. Então quando Judas viu aquilo, Judas se incomodou. Ele disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Imagine aquelas pessoas que estavam ali na mesa olhando para Judas. Não é que Judas tem razão? Por que Jesus permitiu isso? Por que essa mulher fez esse desperdício? Quebrar um perfume tão caro e derramar nos pés de Jesus, os pés de Jesus cheios de areia. Jesus estava ali trilhando, andando, levando a palavra, os pés naturalmente de poeira. Por que ela não vendeu e deu aos pobres? Por que não se vende esse unguento e não dá aos pobres? 12:6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos... Aí está aí os pastores hoje, irmão. Sacrifica no altar. Traga ele para a casa de Deus. Mas será que eles fazem isso para dar aos pobres? Será que eles fazem isso para compartilhar com o necessitado? Traga seus dízimos e suas ofertas alçadas. Mas lá no antigo pacto, quando os sacerdotes recebiam os dízimos, era para ser dividido entre eles. Levitas e sacerdotes, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Mas os homens hoje que pedem os seus dízimos e suas ofertas, eles querem construir seus impérios religiosos, porque como Judas, eles estão vendendo Jesus. Esse foi o Satanás que entrou no coração de Judas, a avareza. E já estava profetizado. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era ladrão e ele tinha a chave do cofre. Então o que era lançado ali, ele roubava, ele tirava. Se essa mulher vender esse perfume que custa 300 denários, aí eu estou armado. Eu tenho uma bolsa, eu tenho uma chave. João 13:21. Estou tendo um pouquinho de dificuldades, irmão, me perdoem. Em breve vamos estar corrigindo isso. João 13:21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Foi tudo depois da Páscoa, da ceia, do partir do pão. Depois que ele comeu, depois que ele compartilhou o pão, ele disse: um de vós há de me trair. 26. O contexto perguntaram a Jesus: e quem é que vai te trair? Os discípulos ficaram atônitos. Quem é o traidor?
Será que sou eu? Pedro então manda João, que era o discípulo a quem Jesus amava. Foi dito isso, Jesus amava todos. Mas era o discípulo que se aproximava mais de Jesus. E quando você se aproxima mais de Jesus, você se sente mais amado. Esse era o sentimento que João tinha. Não é que João era privilegiado, não é que João era melhor do que os outros. Só que João se achegava mais. E quando você se achega mais, você se sente mais amado. Então Pedro disse, olha, pergunta a ele quem é que vai trair. João inclina a cabeça ao peito de Jesus e pergunta quem é que vai te trair. Então Jesus disse, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão. A Santa Ceia que o sistema prega hoje aí. É tanta hipocrisia, porque prega uma palavra fora do contexto, sem uma revelação do Evangelho, que até manda o irmão colocar na boca do outro irmão, aqui é o corpo de Cristo. Estão ultrajando o Espírito da graça de Deus, porque na nova aliança, no novo pacto, a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Jesus não é um pão. Jesus não está em um pão da padaria. Jesus está aqui, porque a igreja está aqui. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus apontou quem era o traidor. Mas eles não entendiam. Por quê? Porque ele estava com o véu. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 14 a seguir, diz que enquanto Moisés for lido, enquanto Moisés for pregado, fazendo uma referência à lei, enquanto a lei for dada para a igreja, existe um véu sobre a face dos filhos de Deus, que eles não conseguem enxergar Jesus. Mas quando esse véu for tirado, porque em Cristo o véu é abolido, quando este véu for tirado, então vocês conhecerão ao Senhor. Mas enquanto é dado Moisés, existe um véu. E aqui Jesus estava ainda cumprindo a lei. Portanto, ainda tinha véu. Os discípulos não entenderam que Jesus estava dizendo que Judas o iria trair. Olha lá. João 13, 27. Após o bocado, Judas comeu o bocado, Jesus molhou, colocou na boca. Após o bocado, entrou nele quem? Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Fazei-o depressa. E é aqui que nós vamos começar o sermão. Entrou nele quem? A religião, ela pega esse nome aqui, Satanás, e ela diz aqui que Judas foi possuído. Mas as profecias não diziam que Judas ia ser possuído. A profecia já dizia que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Alguém tinha que se candidatar. E o candidato era Judas Iscariotes. Satanás aqui é um sentimento de avareza que entrou no coração de Judas. Não é um ser que possuiu Judas, que dominou Judas, e Judas perdeu o sentido. Era um sentimento de avareza para que as profecias se cumprissem, que Judas teria que trair Jesus. Irmão, mas eu sempre pensei que isso aqui era um ser que tinha possuído Judas, e por isso Judas traiu. Eu também já pensei assim. E nós vamos entender que Satanás ali é traduzido por uma atitude, por um sentimento. Porque Satanás do grego quer dizer adversário. O apóstolo Paulo diz assim, que a palavra de Deus Tiago, que a palavra de Deus esteja enxertada em vós, dentro de vós. O apóstolo Paulo, ele falando aos Hebreus, ele diz que bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com o alimento que não traz proveito algum para com que aquilo se entregaram.
eu entendo que quando essa palavra penetra no meu coração, isso é eu estar cheio do Espírito. A palavra entra no teu coração, você está cheio de Deus. Satanás, a avareza, entrou no coração de Judas. Chegou o momento dele fazer o que ele foi profetizado para fazer. Não era um ser que possuía Judas. Era um sentimento carnal, maligno, de que tinha que se cumprir na vida daquele que iria trair Jesus. E já estava tudo profetizado. Próximo. Vamos entendendo melhor. Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou, porém, Satanás em Judas, que era um dos 12. A palavra vai ter que se cumprir. Isaías profetizou. O salmista profetizou. Estava chegando o momento de Jesus ser entregue. Próximo. Lucas 22, 4. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes. Quem foi? Judas. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como o entregaria. Judas chegou, chamou os principais dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, chamou os capitães e disse, olha, eu vou entregar ele. Como é que eu faço para entregar? Eu vou vender. Próximo. 5. Os quais se alegraram e convinheram em lhes dar. Olha aqui o Satanás de Judas aqui, irmão. Satanás de Judas foi o dinheiro, irmão. Foi a avareza. Ele já era ladrão. Ele roubava o que era colocado no ofertório. Ele queria dinheiro. Esse foi o Satanás que entrou em Judas. Nós vamos chegar lá. Vocês estão ainda mastigando. Os quais se alegraram e convinheram em lhe dar dinheiro. Próximo. 22:6, Lucas. E ele o quê? Está vendido. Salmo 49 vai ter que se cumprir. Zacarias vai ter que se cumprir. A profecia vai ter que se cumprir. E ele concordou e buscava a oportunidade para Lu entregar sem alvoroço. Eu vou entregar ele no secreto. E nós sabemos do desfecho disso, que ele vai lá no jardim onde o Senhor está, e ele tinha que dar um sinal para mostrar que era Jesus. Porque Jesus era um judeu comum, não havia nele formosura alguma, ele não se destacava como o cinema de Hollywood apresenta um Cristo loiro dos olhos azuis. Ele era um judeu narigudo, barbudo e cabeludo. Era um judeu comum. Então tinha que ter um sinal de que ele era o Cristo. E qual foi o sinal? Um beijo. Olha quem te beija. Cuidado com quem te abraça. Como dizia minha avózinha, nem tudo que reluz é ouro. Judas traiu Jesus com beijo. Esse foi o sinal para trair o mestre. Próximo. Lucas 22:22. Disse Jesus: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que já estava determinado. Jesus tinha que morrer. Jesus nasceu para morrer. Porque se ele não morre, nós não estávamos aqui. Porque a nossa vida dependeu e depende do que ele fez naquela cruz. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Ai de Judas. Irmão, Pedro negou Jesus. Muitos filhos de Deus, às vezes, negam o Senhor com as suas atitudes. É o que eu falei. Eu conheci a palavra da graça, agora eu não tenho uma responsabilidade nenhuma. Eu posso até pecar porque não há condenação na minha vida.
Paulo disse, permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Agora não seja da liberdade para dar ocasião à carne. Mas tem muitos filhos de Deus que são ingratos. Não entendem o sacrifício de Jesus Cristo e querem viver na licenciosidade, viver de qualquer jeito. Meu amado, nós somos chamados com uma santa vocação. Nós somos escolhidos por Deus para cumprir um propósito, não como Judas. E Pedro, devido às circunstâncias, ele negou. Mas logo ele caiu em si como aquele filho pródigo. Porque eu mesmo disse, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ao contrário de Judas. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Próximo. João capítulo 17, versículo 12. Olha o que está escrito. Disse Jesus, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus estava falando com o Pai e dizendo que ele guardava aqueles que Deus havia dado. Porque ninguém vem ao Pai se não for por ele. Tenho guardado aqueles que tu me destes. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da... Era o filho de quê? A perdição, já estava determinado. Judas era um filho da perdição. E aí ficam os teólogos quebrando a cabeça, irmão. Você tem que aceitar Jesus. E aí fazem os famosos apelos antibíblicos. Ninguém aceita Jesus, nós fomos escolhidos por Ele. Quem é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, escreve o nome do meu irmão aqui, Adalberto, no livro da vida. Se não filho da perdição, para que a Escritura, as Escrituras têm que se cumprir. Tinha que se cumprir. E as Escrituras está se cumprindo em nós, que somos vasos de misericórdias. Eleitos, predestinados em amor, chamados com a santa vocação para viver em novidade de vida aquilo que Jesus Cristo, na eternidade, deixou para cada um de nós. Determinou para cada um de nós. Se não filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Meus amados, percebemos que Judas, ele já estava ali para cumprir aquilo que já estava determinado para a vida dele. Ele era um vaso de ira, ele era um filho da perdição, e ele veio, nasceu, Jesus o chamou sabendo quem ele era, porque o amigo íntimo que estava profetizado teria que trair o mestre. Próximo. Mateus 27:5. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Foi tirar a própria vida. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O contexto, os principais dos sacerdotes pegaram as 30 moedas de prata e disseram, não é bom que coloquemos no ofertório. É dinheiro de sangue. Vamos comprar um campo, já estava profetizado por Jeremias, para enterrar os estrangeiros. E aqui nós vamos entrar agora no assunto, me suporte aqui um pouco, porque Judas partiu. Mas existe aí, meu amado, no mundo, a síndrome de Judas. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, apóstolo quer dizer enviados, são falsos porque Deus não enviou. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Eles trabalham por dinheiro. São falsos apóstolos, falsos pastores. Mercadejam a palavra de Deus. Síndrome de Judas.
Satanás já entrou no coração desses homens. A avareza. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Eles fingem ser de Cristo. Tem uma Bíblia, tem os seus impérios religiosos, andam como se fosse enviado de Cristo, mas não são. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E aí, com esta mesma palavra, eles enganam e arrancam do povo de Deus. Manipulam, perturbam, porque eles têm o mesmo sentimento satânico que havia em Judas. Próximo. 2 Pedro 2,2. E muitos seguirão as suas. Muitos vão seguir os falsos apóstolos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, falsos apóstolos, que não foram enviados por Deus, falsos pastores, falsos mensageiros, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vão trazer má fama ao Evangelho. É por isso que muitos filhos de Deus não querem entrar em um lugar como esse para ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque já estão decepcionados, frustrados com o que estão ouvindo. Venda sua casa, venda seu carro, traga para o altar. Mas não pregaram que altar era na lei, e nós estamos na graça, onde o único sacrifício, Jesus Cristo, já foi sacrificado por nós. Mas muitos seguirão as suas dissoluções. E o povo gosta de seguir essas pessoas. Pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão presas dentro de gaiola, debaixo de doutrinas de homens, não suportam ouvir o Evangelho. Quando a palavra do Evangelho é pregada, eles têm comichão nos ouvidos, eles não aguentam, porque eles estão juntando para si mesmo doutores e mestres, para pregar o que eles querem ouvir, segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Eu vou nessa igreja que só prega a Bíblia? Eu quero ir naquela que o pastor levanta a mão e diz: receba, é varão. Eu vou nesse ministério que o irmão só fica falando de Jesus, da lei, da graça? Eu quero ir naquele que o pastor adivinha o chassi do meu carro. Ele adivinha o número da minha identidade. Aí Paulo olhou para um desses e disse: filho do diabo, cheio do engano, de toda malícia, inimigo da justiça e da verdade, está blasfemando o caminho do Senhor, trazendo má fama para o Evangelho, impedindo aqueles que querem entrar nesta palavra. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ah, mas o povo ama, amado. Aqui tem Evangelho. Tem um cafezinho de graça para vocês tomarem de manhã, mas o povo gosta de comprar vassoura, óleo ungido comprado no supermercado, rosa não sei da onde, toalha de não sei do que, água benta do católico é pecado, mas o pastor ungiu lá no monte não. Ui. A idolatria, irmão. Aí Paulo chamou os coríntios de idólatra. Crente. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 3. E por quê? Por avareza. Olha lá, olha Satanás ali na vida de Judas. Olha Satanás que penetrou o coração de Judas e está penetrando um monte de corações aí nesta manhã. Aliás, já está morando. Aí os ditos estão expulsando o demônio. Quando o demônio da avareza está na sua própria natureza, nas suas concupiscências, nos seus desejos desenfreados. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Aí quando chega a época de política, então, irmão, eu estou em igreja, 80 membros, quer comprar, vereador? Faz negócio com a igreja de Cristo. Eu só estou precisando de um terreno, se você me der, eu consigo.
E por avareza farão de vós negócio. Porque é um comércio, é um verdadeiro comércio. Mas todo comércio tem os seus clientes. Eles vendem porque acha quem compra. Não, porque hoje você vai levar um envelope amarelo. Esse envelope é o envelope da prosperidade. Quanto é a oferta? No mínimo 500 conto. Mas amanhã você leva o vermelho, é o do amor. Tá solteiro? Tá encalhado? Ah, meu irmão, Jeová vai entrar com providência. É só pagar. Foi assim que Judas fez, vendeu Jesus. Estão vendendo, comercializando o evangelho de Jesus. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Eles estão ensinando heresia, encobertamente, de perdição. E a consciência desses homens nem arde, irmão, não tem. Eles sabem, eles leem, eles veem na palavra. Mas eu não quero fazer assim. Você já imaginou? Porque no tempo de Jesus não tinha as cartas do apóstolo Paulo, nem de Pedro, etc. Nem os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tinha lá o antigo pacto, escrito. Você já imaginou Jesus lendo? Porque ele lia lá. Porque na lei está escrito, porque na lei está escrito. Quando Jesus foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já estava lá em Deuteronômio, estava escrito. Olha, você imagine Jesus lendo esse sermão e dizendo: o amigo íntimo vai me trair. E Judas ali do lado dele. Assim acontece hoje. A palavra está aqui, Jesus está falando, vocês estão enganando o povo, vocês estão me traindo, e eles continuam vendendo Jesus. Eu cheguei de Israel agora, trouxe uma terra santa de lá, baratinho, 500 conto. E o povo compra. E aí esses homens, lobos, cruéis, devoradores, estão aí se enriquecendo. E nós que estamos pregando a palavra da graça, passamos dificuldade para manter um espaço como esse. Porque aqueles que se libertaram do sistema, não entenderam, meu amado, que nós temos esse chamado para tapar a boca dos contraditores. Essa briga é nossa, nada pessoal, não é contra a carne e o sangue, é contra a doutrina que está sendo pregada, e nós que temos esta verdade, precisamos libertar os nossos irmãos que estão sendo escravizados nesse sistema. Estão sendo destruídos por falta do conhecimento. Próximo. Filipenses 3,18. Olha lá. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse Paulo, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já alertava. Próximo, 19. Cujo fim é o quê? Ao fim de Judas lá. Cujo fim é a perdição. Não tem nada de demônio aqui, não tem nada de possessão. Paulo está falando de pessoas más, perversas, avarentas, malignas. Cujo fim é a perdição. Cujo Deus é o quê? É o ventre, meu irmão. Eles querem satisfazer as suas próprias vontades. Cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles. A glória é só para a confusão deles. Outro dia eu estava vendo um vídeo aí, uma irmã desesperada correndo e filmando, dizendo que o capeta estava atrás dela. E ela ia num canto e ia em outro, dizendo que o diabo ia pegar ele, não sei o que, caía e... Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade, buscai, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra.
Porque quem busca as coisas que são da terra são os terrenos. Não estou dizendo que você não pode buscar aquilo que você deseja, claro. Eu estou dizendo é não colocar o amor nisso. A tua vida não depende apenas disso. Existe um Deus que cuida de você. E quando você o coloca em primeiro lugar na tua vida, Ele acrescenta todas as coisas para você. Cujo fim é a perdição. Cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Romanos 16, 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples, dos leigos, aqueles que não têm conhecimento. Mas Paulo já alertava, os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão aí, seguindo a homens, pensando que os tais servem a Jesus, mas eles não servem a Jesus Cristo. Eles servem aos seus próprios ventres e com palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Irmão, eu estou sacrificando por você. Eu passei a noite toda orando por você. É mentira. Ah, e se tem, eu não vou generalizar, e se tem algum que orou por você a noite toda, isso não é sinônimo para que ele venha se gloriar, porque a nossa vida e salvação não depende da minha e da tua oração, depende da graça de Deus em Cristo Jesus. Você não é abençoado porque eu coloco a mão na tua cabeça e digo que eu sou um homem de Deus, que eu sou isso e aquilo. Você é abençoado porque Jesus Cristo já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. A igreja precisa andar com as próprias pernas, direcionada pelo cabeça que é Jesus Cristo. Mas eles enganam os corações dos simples. E por que eles enganam? Porque eles querem ter as pessoas como capachos dele. Tem que fazer o que eu mando. Vai viajar? Consultou o pastor? Vai comprar casa? Né, irmão? Deu a chave para o pastor orar? E aí fica essa dependência do outro, do homem. Quando Cristo quer que todos nós sejamos perfeitos em Cristo Jesus. Que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento para desenvolver os dons e a vocação que Jesus Cristo otorgou às nossas vidas, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e não os homens, e não as religiões, mas sempre Jesus Cristo, Deus bendito eternamente. Próximo. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 16. Olha lá o que Judas falou. Esse Judas não é Iscariote não, viu gente? Esse é o irmão do Senhor Jesus segundo a carne. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Cuidado, viu? Crente murmurador, hein? Murmurento. Tudo reclama, nada tá bom. Tem reclama, não tem reclama. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do... Ah, meu irmão, quem já viveu isso sabe o que é isso. O irmão chegou com o carrão, hein, irmão? Vem cá, meu irmão, vou te ungir logo diácono. Irmão, tem que segurar o abençoado aí. Eu era de um lugar que a abençoada ministrava e ela dizia, Senhor! Era levita, andava levitando, voando. Senhor, envia um jogador, Senhor, aqui para dizimar. Eu digo, ui. Não quer pregar o evangelho para libertar as vidas? Quer que Deus envie um jogador para dizimar, né? É bom, né, irmão? Esses são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. No nosso meio, meu amado, eu não recebo você admirando as pessoas por causa de interesse. Temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. Para que não haja divisão no corpo.
Ele é o cabeça e todos nós somos membros e juntos formamos este corpo onde Ele direciona. E você é importante aqui, viu? Você que foi desprezado, lapizado, você é importante no reino. Você faz parte deste corpo. Ainda que o pé diga, eu queria ser mão, mas eu não sou mão, então não sou do corpo. Você é do corpo. Aqui eu estou sendo boca, o cabeça é Jesus Cristo. Mas eu preciso das mãos. Não é o corpo precisa. Dos pés, do olho, do ouvido, do nariz. Porque nós somos membros e juntos formamos este corpo de Jesus Cristo para que o nome dele seja glorificado. Ah, não quero saber de corpo não, irmão. Eu sou templo do Espírito, membro isolado. Juntos é que somos o corpo de Cristo. Não é pelo fato de você não estar junto que você não é de Deus. É de Deus. Mas existe um propósito maior do que a minha vida, meu casamento e meu trabalho. Existe um propósito espiritual que através das nossas vidas Deus quer cumprir na terra. Esses são os murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Síndrome de Judas. Eu quero que você tenha para mim. Certo jovem, fariseu, um mestre, chegou para Jesus e disse, ele viu o que Jesus fazia, os milagres, os prodígios. Ele disse, por onde quer que fores, eu irei. Jesus olhou, viu aquele interesseiro. E disse, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele homem deixou. Não seguiu Jesus. Porque ele almejava vantagens. Você não está aqui para ficar buscando as bênçãos. Você está aqui porque você é do abençoador. Você pertence a Ele. Nós não estamos aqui como nós já ouvimos. Isso chega a doer nos meus ouvidos. Eu não vou ficar nesse ministério. Aqui não tem homem solteiro para eu casar. Oh, infeliz, tu quer Cristo ou quer macho? Oh, meu irmão, vai buscar, não vai buscar. Aí vem os carnais, irmão, vou em outra igreja, vou garimpar, aleluia. Atrás de mim, Satanás, só pensa nas coisas da terra, não entende as coisas de Deus. Vamos lá, irmão. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, em outra tradução, as riquezas. Interessante que Jesus nunca olhou a tipologia do diabo como um senhor, mas Jesus comparou um senhor um dinheiro. Jesus nunca disse, você não pode servir ao Senhor e a Satanás, ou a um diabo, ou a coisa espiritual, a um adversário que compete comigo. Não podereis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou as riquezas. Porque ele sabe que o dinheiro na terra, na vida de muitos filhos de Deus, se torna um Deus. O jovem disse assim, eu vou destruir tudo isso aqui. Pensei que fosse um boneco, também eu tenho um susto. O jovem olhou assim e disse assim, eu vou derrubar esse celeiro e vou construir outros. Porque eu estou bastardo. Mas Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está com a mente perturbada. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E muitos estão sendo escravizados das suas próprias riquezas. Quanto mais tem, quer ter, e aquilo se torna um Deus na sua vida. E muitos dizem, ó meu Deus aqui, ó. Muitos dizem isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, o amor
Não é pecado, não é errado ter dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro porque eu tenho muito projeto bom aí. Eu sei que vocês também têm. E a irmã já me falou, viu? Quando ganhar um dinheiro aí vai me dar um carro, eu recebo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem ama? Tem rico que vive como não pobre, né? Porque é rico. Mas vive humildemente. Desapegado. Mas tem gente que ama o dinheiro, meu irmão. Ah, e quem ama o dinheiro não é quem tem muito não, viu? Não é quem tem muito. Tem gente que ama o dinheiro, mas não tem um centavo. Mas sumiu R$1 da carteira dele, o pau quebra dentro de casa. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é o quê? Vaidade, disse o sábio Salomão. Que não foi esse, que esse também é sábio. Próximo. 11. Onde os bens... Cadê o ar? Faltou nessa Bíblia, né? Onde os bens se multiplicam ali... Não. Onde os bens multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Você pode não ter muita coisa hoje. No dia que tu tiver muito, que aparece de gente atrás de você para comer, meu irmão. Ninguém corre atrás de você, né? No dia que tu tiver uma condiçãozinha que aparece de gente, ou tu sabia que eu sou teu primo, não, distante, mas sou. É, irmão. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os vê com seus olhos. Vamos ler, né? Pegar o raciocínio. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os vê com seus olhos? Não tem mais proveito. Ele vê, ele tem, mas ele não desfruta. Porque existem pessoas que dependem dele, que ficam sugando dele. E aí é onde muitos se sentem usados. E é isso que muitos filhos de Deus estão sendo. Usados por homens que querem sugar de quem tem. Aquele irmão saiu da igreja, eu não senti falta dele. Também ele não dizimava. Aí às vezes eu saio catando o celular e ligando para irmão. Ô irmão, vem cá, você sumiu, meu irmão. Como é que você tá, meu irmão? Tá tudo em paz? Não tô ligando para ele por causa de dinheiro não, irmão. Porque eu sinto falta do meu irmão. Que coopera, que não coopera, eu não quero nem saber. Eu quero saber como está a saúde espiritual do meu irmão. Próximo. 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não deixa dormir. Eu já conheço muito deles. Tem gente que é tão rico, mas tão rico, que ele não dorme com medo de alguém roubar a riqueza dele. A gente reclama porque não tem muito, né? E eles reclamam porque tem tanto, mas tem que ficar acordado vigiando. Eu coloquei aquela pessoa ali para administrar, mas não sei não. Eu não sei se ele está igual Judas tomando que é meu. Descansa no Senhor, meu amado. Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha lá, estamos caminhando para o encerramento. 13. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Você sabia que tem gente que guarda dinheiro só para comprar um caixão? Nada contra quem quer fazer um plano. Aliás, minha sogra que vai me ouvir, que conversa é essa de fazer plano de caixão e me colocar no meio, irmão? Quero morrer agora não? Já garantiram um caixão para mim? Meu Deus do céu. Há um grave mal que vive debaixo do sol, que atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Meu amado, ninguém aqui, é claro, precisamos estar precavidos. Mas eu vou guardar dinheiro para quando me dá uma dor de cabeça eu ir comprar um remédio? Que nada, meu irmão. A gente vai guardar dinheiro para desfrutar, para viver. E não para ficar doente. Ter guardado é uma coisa. Mas há enfermidades quando muitos se preocupam apenas com isso. E guardam para quê? Não, isso aqui é para o medicamento da minha filha. A filha nem está doente. Isso não é um pensamento que deve permear o coração do crente. Próximo. Tem mais? Tem o 14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má
má ventura. E havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Irmão, você tem riqueza, juntou, construiu, mas tem um filho, né? É tudo dele. Não é errado, mas é dele. Você conquistou, você batalhou, desfrute do que é teu. Porque senão o que vai gastar é outro. Não sacrifica no altar, não. Curta a sua família. Viva feliz. Porque era isso que eles ensinavam lá, que Deus ensinou. Se o lugar de dar o dízimo te for longe, venda e coma e satisfaça a tua alma. Próximo. 1 Timóteo 6,7. Disse Paulo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, olha lá, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 10. Porque o amor ao dinheiro, olha lá Judas, preso a 30 moedas de prata. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram por causa do dinheiro. Eu já vi irmão que dizia assim: ô irmão, estou firme e forte, desempregado, arrumou um emprego, sumiu. E quando eu digo sumiu, não é sumir apenas da congregação, deixou mesmo de viver. Aí não venha me dizer que um tição tirado do fogo não apaga, que apaga. Aqui existe um mover de Deus na comunhão, porque isso foi também profetizado, que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Existe esforça-te, tem bom ânimo entre nós. É bom que ande dois, porque se um cair, o outro levanta. Tem irmão que eu fico preocupado em ligar para ele e perguntar: como é que você está, meu amado? Você está bem? Com medo dele dizer para mim: o que é que você tem a ver com minha vida? Porque não querem ter comunhão, não querem viver em comunhão como igreja. Porque está muito ocupado. Aí eu liguei para um, né? É verdade, eu tenho deixado as ocupações. É como o irmão me diz sempre ali, ele está ali. O que deve existir na nossa vida é prioridades. Porque tempo todos nós temos para tudo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, que é aí, meu irmão? 6,17. Disse Paulo a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá o quê? Todas as coisas para dela gozarmos ou desfrutarmos. Não põe o teu coração nas incertezas das riquezas. Põe o teu coração em Deus. Porque Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E ninguém rouba. Ninguém mina. Ninguém leva. Porque estará em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Olha lá, vamos encerrar. 18. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 19. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Colossenses 3,5. Mortificai, disse Paulo, mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Que tem de crente idólatra, irmão? Que avareza é idolatria. É um tipo de idolatria. E Judas era idólatra. E tem muitos como Judas, são avarentos, idólatras. A começar pelos chefes das sinagogas.
pelos homens que não se contentam em ter 2, 3 carros, mas querem ter avião, mansões, e quando eles olham para os membros da igreja, para os membros do corpo de Cristo, eles mandam vender geladinho para levar os 10%. São avarentos e idólatras. Encerramos em Efésios capítulo 5, versículo 5, que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento, ele é idólatra. Ele não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ele vive como filho, mas ele não desfruta da graça, do amor, das misericórdias, da bondade e da revelação desta palavra que nos produz um descanso no coração em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, meus amados. Esta é a palavra do Cristo ressuscitado para o teu coração. Eu quero agradecer a presença aí dos irmãos, que caravana, né, de Feira de Santana. Olha aí que benção, né, irmão? Às vezes o irmão mora do lado, né, e não quer se reunir. Os irmãos